Olá, tudo bem com vocês? Sou o pastor Alex Xavier, um dos líderes da Igreja Batista Só Lhe Deu Glória. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouco da história da igreja. Nos vídeos anteriores, conversamos sobre a vida e a história de Jesus, desde o seu nascimento até o seu papel central na história, sua missão, seu ministério e sua ressurreição. Jesus liderou um movimento que começou com 12 discípulos, expandiu para 70 e depois para 120. E então para uma multidão imensa de homens e mulheres que até hoje continuam seu propósito e missão. Como essa história teve início? Como essa comunidade surgiu? A primeira comunidade cristã organizada conforme registrada na Bíblia está em Atos dos Apóstolos, a comunidade cristã de Jerusalém. Inicialmente ela era formada principalmente por judeus, pois o cristianismo nasceu dentro do judaísmo. No início, as práticas desses primeiros cristãos estavam fortemente ligadas a elementos do judaísmo, como as reuniões, a partilha de pão, além da partilha de bens. Embora essa última não fosse obrigatória, como vemos em Atos dos Apóstolos, percebemos também que essa primeira comunidade era composta por pessoas de todas as classes sociais, desde pescadores que conviveram com Jesus até pessoas ricas e influentes, pertencentes ao alto ciclo de poder. Embora a maioria dos cristãos pertencesse às classes mais baixas, não se pode afirmar que o cristianismo era predominantemente uma religião de escravos ou pobres, como muitos tentaram argumentar ao longo da história. Um aspecto notável dessa primeira comunidade em Jerusalém é a valorização tanto dos encontros no pátio, no templo, quanto das reuniões nas casas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 ao 47, deixa isso muito claro. Lucas nos apresenta as seguintes informações. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitos sinais e maravilhas eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam o produto a todos conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em sua casa e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que eram salvos. Gostaria de destacar como Lucas relata os locais de encontro da igreja primitiva, frequentemente no pátio do templo e nas casas. É importante notar que eles não possuíam um templo próprio, como as igrejas que conhecemos hoje. Ao interpretar esse trecho, é crucial entendermos que eles se reuniam no templo de Jerusalém, sendo judeus, utilizando o pátio, um local amplo para grandes ajuntamentos. Além disso, encontravam-se em lares para discutir diversos assuntos, compartilhar experiências e vivenciar o cristianismo. Essas reuniões eram marcadas por ensinamentos, orações e fraternidade e comunhão. Qual era o propósito desses encontros? Lucas nos revela. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Isso se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. No mesmo capítulo, no verso 20, nós lemos assim: Ide e apresentai-vos no templo, anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Esses encontros tinham como principal objetivo o evangelismo, as manifestações do poder divino e o ensino. Nos nossos dias, os grandes ajuntamentos deveriam manter o foco no que a Bíblia nos ensina, a pregação do evangelho, a manifestação do poder de Deus e o ensino da palavra para orientar e instruir o povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 3, lemos: Salmo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Isso demonstrava que as reuniões em lares eram uma prática comum. Atos capítulo 20, verso 20, Paulo afirma: Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que vos fosse proveito, mas ensinei tudo em público e de casa em casa. Essas reuniões em lares eram muito comuns entre a igreja primitiva.
Quais eram os principais objetivos desses encontros? Inicialmente, o propósito era oferecer um local para a congregação cristã, já que ainda não dispunham de um templo próprio. Era um grupo em desenvolvimento, instruindo seus membros acerca da jornada e crença cristãs, partilhando alimentos e celebrações, expressando adoração a Deus e igualmente acolhendo aqueles que seriam redimidos por meio desses encontros de fé. Que Deus vos abençoe e nos vemos nos próximos dias. Até lá, fiquem com Deus.